Bíblia, livro de 1 Samuel. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Aleluia! É muito forte. Capítulo 9, verso 16. Amém? Amém. Nós vamos ver 3 passagens e vamos já. Diz a palavra assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém? Amém. Por isso, Israel passava por um momento muito complicado, ao qual já vinha sendo incomodado pelos povos vizinhos. E aí o povo pede um rei. Israel era conhecida porque quem governava Israel era o próprio Deus. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. E aí Samuel, quando recebe a visita dos anciões, junto com o povo de Israel, e eles se reúnem na porta de Samuel, pedindo um rei. Queremos um rei para que sejamos como os outros povos que têm rei. E aí Samuel fala com eles: mas nós temos um rei. O nosso rei é o Senhor Deus. É o Senhor Deus que nos governa. Mas eles queriam um rei. Um rei que não fosse Deus. E Samuel muito se entristece. E nesse momento Samuel triste fala com Deus. E Deus fala: Samuel, não se entristeça, porque eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Eu porei um rei sobre Israel. Eu vou indicar um rei. E muitas das vezes, você, para conseguir algo, você precisa perder outro. Você, para conquistar algo, você perde outro. E Deus não deixa nada sem resposta. Glória a Deus! O pai de Saul teve suas jumentas sumidas, desapareceram. As jumentas somem e Saul sai com seu moço para procurar. Já era ali a providência de Deus para o encontro, e Deus já havia falado com Samuel: eu vou lhe apresentar uma pessoa no qual vai governar sobre Israel. Deus fala com Samuel que ia apresentar, mas Saul não sabia. Saul começa a procurar por vários lugares, várias cidades, vários dias procurando pela janela. E aí chega um certo momento, Saul
embora fosse uma família de Belém. Saul era um belemita. Aleluia. Saul era belemita, mas ele não tinha tido uma experiência com Deus. E aí o moço fala para Saul: vamos procurar um adivinhador. Vamos procurar um adivinhador. Porque eles não tinham uma intimidade ainda com Deus. Na verdade, eles queriam encontrar um profeta. Eles queriam um profeta. E aí eles saem à procura, saem andando à procura do tal profeta. E aí eles caminham por vários dias. E Deus fala com Samuel: vai por tal caminho que eu te apresentarei, eu te mostrarei. Pega um chifre de carneiro, encha de azeite, eu vou te mostrar a quem deve ungir, príncipe do meu povo. Glória a Deus. Quem eu vou te mostrar, príncipe do meu povo. E aí eles vão pelo caminho, e ali eles encontram com Samuel. E aí no capítulo 10, então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre suas massas? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelda, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosses buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, outro um odre de vinho, e lhe perguntarão: como está? E te darão 2 pães, que tomarás da tua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltério, e tambores e flautas e harpas, e profetizarão ao Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Naquele momento, Saul, já ungido, recebe a profecia de que 3 profetas passariam por um certo caminho e iriam lhe trazer pão, vinho, e iriam lhe entregar e indicar para onde eles deveriam ir. E ele foi para um local onde tinha uma escola de profeta. Aleluia. E ali na escola de profeta, o Senhor Deus tomou Saul, e ele foi tomado pelo Espírito Santo. Já estava ungido bem. E aí ele é tomado agora pelo Espírito Santo. Ele é tomado pelo Espírito Santo para que possa reinar sobre Israel, reinar com sabedoria. Glória a Deus. Ele é tomado pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam: Saul não teve. Deus não era com Saul, era assim. Deus foi com Saul.
Porém, Saul, já sabia, recebe a notícia de que as jumentas já haviam sido encontradas, já haviam sido levadas para as herdades de seus pais, mas ele continua no trajeto na qual o profeta Samuel o indicava. Que era procurar a escola de profetas, onde ele seria novamente ungido e recebia o Espírito Santo. Aleluia. E através do Espírito Santo lhe sobreviria a sabedoria para governar o povo. Glória a Deus. Ele deu a sabedoria vinda do céu para que ele pudesse governar aquele povo. No início, Samuel se entristece quando recebe a notícia de que tinha que constituir um rei para Israel. Mas depois o próprio Deus conversa com ele. Mas era preciso um certo acontecimento para que tudo isso ocorresse. Foi perdidas jumentas. Aí nós vemos que muitas das vezes, para nós termos determinadas conquistas, nós vemos na história, na vida de algumas pessoas, só procuram Deus depois de uma certa ocorrência. Muitas das vezes a pessoa está bem financeiramente, não quer saber do Evangelho, perde emprego, aí procura Deus. A pessoa fica enferma, procura Deus. Infelizmente, nós temos esse fato de nós buscarmos Deus depois de perder algo, depois de certos acontecimentos da nossa vida. Mas Deus não se entristece com isso, que Ele sabe que é uma maneira de nós nos aproximarmos dele. Nós nos aproximamos dele, muitas das vezes, pela dor, realmente, pelo sofrimento, realmente. Aleluia. E aí nós vamos nos aprumar e continuar na presença, permanecer na presença. Glória. É da forma que Deus deixa acontecer. Ele não nos traz nada, nem não acontecimento ruim, mas Ele permite que ocorra, e Ele entra com a providência e nos traz presença. Aleluia. Muitas vezes é isso que ocorre na nossa vida. Na pesca maravilhosa, Pedro estava no meio do mar, pescou a noite inteira, nada pegou. Lhe sobreveio uma grande tristeza. Passou a noite pescando e não pegou nada. E Jesus chega na areia da praia e uma grande multidão o acompanhava. Ele precisava transmitir para aquele povo. E ele precisava do barco. Ele precisava do barco. Ele entra no barco. Ele entra no barco e começa a pregar para aquelas pessoas. E ele leva Pedro para o alto mar novamente. E ele fala: Senhor, já passamos a noite toda pescando e nada pegamos. Vamos, lance agora a rede do lado direito. Lança do lado direito, pegaram grande quantidade de peixe, levaram aquela grande quantidade de peixe. Muitas das vezes é isso que acontece. Se Pedro tivesse enchido seu barco de peixe, não teria espaço para que Jesus entrasse, pregasse a palavra para o povo. Aleluia. E não teria o milagre da pesca maravilhosa. Glória a Deus. Houve bons momentos maravilhosos, Aleluia. mas antes teve uma tristeza, teve uma frustração antes. Muitas das vezes, os grandes milagres de Jesus veio após uma grande frustração, após uma grande dor, após uma grande tristeza. Mas veio Jesus para saciar. Jesus chega para saciar a sede. Jesus chega para matar a
Samuel unge Saul. Glória. Saul começa a governar o povo, vai governar Israel. Depois ele acaba deixando entrar a vaidade. É verdade. Quando entra a vaidade, ela atrapalha tudo. Mas nós temos aqui no capítulo 10, versículo. Eu gostaria de deixar isso aqui para a igreja também. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura, que não tenho ungido o Senhor por capitão sobre sua verdade. Ele vai ungir Saul como capitão, como aquele que vai comandar a nação. Aleluia. Ele não comanda só a sua casa, ele não comanda só aquela herdade, ele comanda a nação de Israel. Glórias a Deus. Foi um escolhido por Deus. Deus escolhe, Deus mostra. Deus é maravilhoso. Aleluia. E disse Saul ao seu tio, é o 10:16, não 10:6, não é esse. E o Espírito, olha que coisa maravilhosa, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Deus transformou Saul em outro homem. É o versículo 10, é o capítulo 10, versículo 6 e 7. E há de si, quando estes sinais vierem, faze-o viajar na tua mão, porque Deus é contigo. Deus unge, Deus prepara, Deus orienta e faz de Saul um rei. E ele foi muito próspero, foi um rei perfeito à nação. E ele permitiu, enquanto Saul esteve na presença de Deus, enquanto Saul esteve na presença de Deus, Israel era vitoriosa. Em todas as guerras, em todas as guerras, Aleluia. todos os povos temiam, porque ele era temente a Deus. Ele fazia conforme Samuel o orientava. Samuel falava direto com Deus e perguntava: poderemos guerrear? Darás o povo na nossa mão? E aí ele fazia conforme a palavra de Samuel, que já havia recebido do próprio Deus. O próprio Deus. E aí nós trazemos para a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, fazemos as coisas conforme a vontade de Deus, conforme os aconselhamentos de Deus, conforme o ensinamento, nós vamos fazer o correto. Eu creio. Vamos orar, vamos perguntar a Deus, vamos jejuar para saber qual era a boa e agradável vontade de Deus. Eu deixo essa palavra para a igreja em nome de Jesus.